Bendito seja o Cordeiro do nosso Senhor Jesus, que tirou e tira sempre as nossas culpas, erros, pecados e mágoas. Toda vez que as ovelhas estiverem entrelaçadas, enredadas, agoniadas, cheias de conflitos, é só clamar com a autoridade do céu, conhecendo a originalidade de um Pai verdadeiro, que Ele nos resgata das mais profundas covas. Esse é Jesus. Eu quero hoje dar um título a este pão diário em nome de Jesus Cristo. Eu vou batizá-lo de voltando ou conhecendo as minhas origens. Conhecendo as minhas origens. Verdadeiramente, Jesus é bom. Verdadeiramente, Jesus é Pai. Verdadeiramente, Jesus é Criador. Jesus é Senhor. Jesus é dono. E Jesus é juiz. Certo. E por que é, minhas queridas e meus queridos, por Ele ter tantas qualidades e méritos, e ser e poder, as pessoas o desdenham, as pessoas os desprezam. E eu vou lhe contar mais diante no contexto. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que é original, é verdadeiro, muitas das vezes nos causa susto, nos dá medo. O que é novo, muitas das vezes, nos traz um certo conflito. Hoje é dia 12 de agosto de 2025 e Deus me deu aqui uma palavra, né? Primeiro ele me confrontou espiritualmente e Ele disse: verdadeiramente tu conhece a minha origem? Tu se identifica com a minha origem? E eu fui questionar Cristo, né, no Espírito. Eu disse: como assim, Senhor? Ele disse: muitos me amam, muitos me apregam, muitos me buscam, achando que eu possa estar somente no carro, no casamento, no relacionamento, na família, na saúde. Esse aí não conhece a minha verdadeira origem. Pode conhecer um pouco da base. Mas vamos voltar na origem de Cristo, verdadeiramente. Já citei aqui algumas qualidades do nosso Senhor. E por Ele ter qualidades extraordinárias e únicas, Ele é desprezado assim como eu ou como você. Conversei com uma das obreiras que congrega comigo e um certo tempo houve um rebuliço com um certo líder aqui da região que foi designado para cuidar, para apacentar, levantado como pastor há um certo tempo, né? Porque no grego mesmo a palavra pastor é poimen, que significa aquele que apacenta, e ele tinha o mérito de apacentar e cometeu alguns delitos que se fosse para dar cadeia, dava cadeia. Mas a massa em si o ama, sente falta, sente saudade. Pessoa que nunca sentou para honrar nem para abençoar aqueles que o seguiam. E aqueles que muitas das vezes soa a camisa, manda a pé, prega Jesus, honesto, não tem seguidores. E eu indaguei a obreira, eu digo: obreira, você percebeu como as coisas saem do original? Porque o nosso Senhor é Ele que peleja, é Ele que guerreia, é Ele que nos dá a bênção, é Ele que nos protege,
e poucos querem o servir em espírito e em verdade. E se pregar a palavra mesmo, como João Batista pregava, as igrejas ficam vazias. Eu digo que palavra forte, irmãos, ela não desvia a ovelha que conhece a sua origem. Agora o pecado desvia. Porque verdadeiramente tem hora que o Senhor Jesus, ele pega o cajado e tem que quebrar nossa perna, para que nós olhe para a originalidade da vida, da graça, e queira estar no colo do Senhor. Mas vamos à palavra do Senhor Lucas, São Lucas capítulo 3, verso 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidassem, filho de José, quando se deu início ao ministério verdadeiramente do Senhor, que estava na face da terra como homem. Ele já tinha 30 anos. Aí vem a originalidade do arrependimento, do convencimento, do evangelismo e da libertação. O Senhor, que foi e sempre será um dos grandes libertadores, ele pregava com autoridade, ele pregava com ousadia, ele trazia aquilo que o Pai lhe confiou na originalidade da raça, da terra e do povo. Aí eu te pergunto e me pergunto, aquelas pessoas que o seguiam a Jesus, seguia por ele, pela sua originalidade, ou seguia para o extrair algo deste homem tão sobrenatural, que passou as aflições da terra, que passou as perseguições dos homens, dos idólatras, dos hipócritas, dos saduceus, dos invejosos, até chegar à traição e à morte? A originalidade de Jesus, ela te faz retroceder ou avançar na sua fé? Nós temos que olhar para dentro de nós hoje, e dentro dos nossos olhos a gente vê se nós estamos encontrando a Jesus na graça, na originalidade, ou no raso, naquilo que nós queremos que preguemos para nós, só no artificial. Não, Jesus hoje ele vai lhe dar. Ele é bom, ele é maravilhoso, ele é bom, ele é maravilhoso, ele é Pai, ele é Senhor, mas ele também é juiz, ele é verdade, ele é bonança, mas ele também é justiça. Então, por que a gente não busca o Senhor na originalidade do arrependimento de verdade, de poder suportar um ao outro, de poder amar um ao outro sem hipocrisia? E falando do pastor que eu iniciei aqui, é uma hipocrisia você subir numa tribuna, ter um cargo, pregar de Jesus, falar que serve a Jesus e não servir as suas origens, cuidar, proteger, amar, liderar com excelência. Claro, irmãos, que a gente é falho, eu não estou tirando a fraqueza do homem não, que somos falhos, somos limitados, somos pequenos, mas a originalidade de um Salvador é para que nós o imite, é para que nós sejamos pelo menos um trisquinho da sua genealogia. Amar, perdoar, ser verdadeiro um com os outros. E hoje muitos não querem servir ou seguir o Senhor. Sabe por quê? Porque batiza de evangelho de fariseu, por causa de meia dúzia, que tudo que vai fazer tem que ter o cachê primeiro. E são bem valorizados, viu?
São bem valorizados aqueles que cobram, porque tudo que é caro, entre aspas, é valoroso. Esquecendo que o preço maior foi a vida de um inocente. Esquecendo que a originalidade da raça humana foi a morte de um inocente. Esquecendo que a morte de um Senhor Salvador, Filho unigênito, foi para que nós tivéssemos vida, para que nós sejamos transformados, mudados, arrependidos, humilde, reconhecendo o nosso lugar de pequenez, de pecadores. Mas a originalidade de Jesus me assombra, missionária, porque Jesus é maravilhoso, mas eu não quero entrar em juízo com ele, ninguém vai entrar em juízo com ele. É ele que vai nos mostrar as nossas obras. Quando você olha para dentro da pupila do seu olho no espelho, você vê quem? Você vê quê? Você vê uma pessoa que foi transformada pela palavra, pela originalidade do Evangelho, pela originalidade da morte de um inocente que veio como Cordeiro de Deus, tirou o pecado do mundo, que nos perdoa todos os dias. Ou você olha o seu próprio ego, o seu próprio orgulho, ou seus próprios interesses? Eis a questão. Eu costumo sempre falar que se o povo que se diz pelo meu nome se arrepender, me buscar e orar e se arrepender todos os dias, juntasse as suas mãos, tivesse mais humildade um com o outro, o Brasil, ou o povo que se chama evangélico ou crente, teriam mais vitória. Teriam mais vitórias e sabia a originalidade da fé, a originalidade do amor, a originalidade do perdão e a originalidade da salvação. Irmãos, é bom ter vida abundante financeiramente, é bom ter casamento abundante, é bom ter um trabalho abundante, é bom ter uma família abundante. Isso tudo o Senhor Jesus já nos deu, mas que nós não venhamos sair do contexto original, que é a salvação. Estão tirando hoje de cima de muitas igrejas, sabe o quê? O arrependimento, o perdão, a salvação. E estão exercendo ali o cargo de mandar, doar, dar. Vai buscar a originalidade de Cristo. É maravilhoso quando você faz os estudos lá no livro de Mateus, 1 Mateus, onde ele escreve ali para os judeus, que ele ressalta a genealogia de Jesus e a gente se identifica com a genealogia do nosso Senhor. A sua origem, ela tem uma originalidade, o seu sobrenome, o seu antepassado. Do mesmo jeito somos nós, com a graça, com a fé, com a ressurreição, com Cristo e com a salvação. E por que não tirarmos o véu se já foi rasgado? Né? Vamos tirar o véu da hipocrisia. Vamos tirar o véu do orgulho. Vamos tirar o véu das panelas. Porque ainda tem panelas. Quem verdadeiramente faz a obra de Deus, qualquer trabalho que você for fazer, se você for fazer na verdade, você é ressarcida. Quando você vai fazer, que você diz, olha aqui, Deus opera assim, 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 as pessoas não querem, porque elas sempre querem algo fenomenal, que atrai a multidão, que é para a pessoa, o homem em si aparecer e Deus sumir. Eu acho errado, porque a glória é dele, a honra é dele, a palavra é dele, a obra é dele, as ovelhas é dele, a liderança é dele, o poder é dele. Então, por que a gente não some? Que nós venhamos virar pó e Jesus verdadeiramente venha ser originalidade na nossa vida, na nossa casa. Servir a Cristo é para quem tem coragem. É você chegar num canto e falar, você é cristã, você serve a Deus, você é crente.
Sim, pela misericórdia de Deus, eu sirvo a Jesus. Ele me tirou do burralho, me tirou da lama, me tirou do lamaçal do inferno, que eu vivia na mentira, no pecado, no erro, na idolatria, na prostituição, na promiscuidade. E Jesus, com a sua infinita graça, me achou. É você dar mérito a quem morreu, a quem te limpou, a quem te pôs de pé, sendo livre para a glória de Deus. Infelizmente, hoje o errado está sendo certo e o certo está sendo errado. Mas eu continuo fazendo aquilo que Deus colocou no meu coração, porque eu sei que eu quero agradar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, assim como você. Quando você está orando, você sabe quem é que está te usando. Quando você está chorando, você sabe quem está do teu lado. Quando você está ministrando, você sabe quem está bradando. Fique com a originalidade. Não vá com a multidão. Fique com a originalidade que é Cristo. Porque a multidão faz barulho. As vozes confundem. Nem tudo onde tem muito barulho, Deus não está lá. Às vezes Ele fala com você no oculto, no silêncio, até mesmo na sua cama. Você deita, fica olhando para o teto, Ele vem, chega suavemente e brada no seu coração. Originalidade de Deus. Não busca a aceitação do homem, não, irmãos, que você cai. Busque a aceitação e agradar a quem te ama. E o seu nome é Cristo. Louvado seja Deus. Moral da história. O pastor que aprontou aqui, que fez e refez, saiu na calada da madrugada com a sua família, deixou um rombo grande, tanto no comércio como nos ministérios, e hoje ainda é idolatrado. Tem pessoas que só não vai até ele porque não sabe verdadeiramente onde ele se encontra. Mas, ou seja, aquilo que ele fez está na mão do Senhor, no coração do Filho e no altar da graça de Deus. Porque de Deus ninguém se esconde. Soberano Deus e eterno Pai, amado e querido Jesus, aqui me encontro, Senhor Jesus, perante a Tua graça, com todas as almas, Senhor, e com todos os nomes que aqui o Senhor me confiou para Te entregar. Entrego nas Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, as nossas originalidades da fé, da graça, da humildade, da transformação, da fraqueza, e Te peço em nome de Jesus que nós venhamos olhar para Ti, porque se nós olhar para o homem, a gente cai, a gente enfraquece. Não devemos olhar para o barulho, mas sim para a Tua palavra, que é verdadeira e graciosa e tem palavras de vida eterna. Espírito Santo de Deus, abençoa minhas amigas, irmãs e irmãos, e também vá de encontro com os meus inimigos, Senhor. Porque tem aqueles que eu conheço, mas tem os que eu não conheço. E eu vos entrego nas Tuas mãos, porque o crente que não tiver afronta e não tiver inimigo, ele ainda tem que buscar no reino do céu, para que o inferno se levante e Deus lhe dê vitória. Glória a Deus e aleluia! Os aniversariantes do dia de hoje, que Deus lhe abençoe grandemente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. A verdade é Jesus Cristo de Nazaré, a originalidade da nossa salvação é Cristo, não tem outro.